Olá, queridos irmãos, graça e paz para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal para mais uma Escola Bíblica Dominical, nossa EBD. Hoje nós daremos início ao estudo de um novo livro da Bíblia, a primeira epístola de Pedro. Eu espero que esse estudo possa abençoar poderosamente a sua vida e esse é o nosso objetivo, não só que você tenha informações sobre o livro, quem escreveu, onde viviam os irmãos que receberam essa palavra, qual era o objetivo, o propósito dessa palavra, mas muito mais do que isso, que você possa receber essa palavra poderosa de Deus e que ela possa gerar frutos na sua vida, que ela te incentive a gerar frutos, a trabalhar muito mais na causa do Mestre e você ser mais santo, mais parecido com Jesus. Esse é o propósito da nossa escola Bíblica Dominical, a ser realmente uma escola prática, não uma escola apenas de informação de assuntos sobre a Bíblia e outros relativos. Amém? Então quero ler apenas um versículo do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quero ler também um pequeno comentário que o pastor Hernando Dias Lopes, de quem eu gosto muito dos seus comentários, não só do livro da primeira epístola de Pedro, mas muitos outros, e eu me faço valer muito dos seus comentários. Acho muito pertinente, muito valiosos, e eu quero ler só um pequeno comentário que ele faz a respeito da primeira carta de Pedro, que diz o seguinte: a primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida. É um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. A alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo, nem do reconhecimento das autoridades. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas resultado da herança celestial. Não é uma alegria produzida pela prosperidade material, mas resultado de uma herança espiritual. Essa é a tônica desse livro de Pedro, é trazer um consolo, trazer um sustento, gerar naqueles irmãos ali uma resistência espiritual maior para passar por aqueles dias difíceis que aqueles irmãos estavam passando. Então, para nós entendermos o propósito primeiro dessa carta, essa carta ela foi escrita para trazer consolo aos irmãos. Quem eram esses irmãos? Eram os judeus e alguns gentios que estavam exilados em outro país. Eles estavam onde? Eles estavam ali na região da Capadócia, como diz aqui no versículo 1, diz assim: esses irmãos eram os irmãos forasteiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 4 pontos ali da Ásia Menor, que para a gente se situar melhor hoje, esses lugares diz respeito à Turquia hoje. Se você olhar no mapa, se você vê a Turquia, era ali aonde esses irmãos se encontravam. E Pedro escreve para eles porque eles eram irmãos da dispersão, da diáspora. Eles estavam ali
porque foram fruto da perseguição que aconteceu lá com o povo judeu, e eles foram ali se alojar nesse lugar, e ali alguns também irmãos que não eram judeus, que eram gentios, mas estavam junto com eles ali. Então, a ideia de Pedro era trazer consolo a esses irmãos, era trazer sustento espiritual para eles, porque aqueles dias eram dias difíceis, como o Hernandes Dias Lopes ele colocou aqui. Eram dias tenebrosos, sombrios, que aqueles irmãos estavam vivendo, e era esse o propósito dessa carta. E ele escreveu para esses irmãos, e a sua ideia era que esses irmãos fossem amplamente consolados, que eles tivessem consolo da parte de Deus, que eles fossem ali guardados por essa palavra, fortalecidos por ela, para continuar e não esmorecer diante de tão grande perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo ali naquela região. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi Pedro. É unânime entre os historiadores, com muito poucos escritores já no século XIX que discordam disso, mas em sua grande maioria, principalmente para nós, como evidência principal, os pais da igreja, que foram Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Esses homens foram grandes homens chamados pai da igreja. Outros como Tertuliano, eu já citei Tertuliano, outros reformadores também, estudiosos sérios da Escritura desse tempo, eles também são unânimes em afirmar que foi o apóstolo Pedro quem escreveu a esses irmãos que estavam ali na região da Ásia Menor. A primeira carta de Pedro foi o livro mais antigo e mais unanimemente aceito e autêntico, como eu falei, entre os pais da igreja e entre os historiadores. Essa primeira carta foi a carta mais bem aceita e a primeira aceita entre os irmãos. Pedro foi um homem, um galileu, um pescador, cujo Jesus fez um chamado para ele para segui-lo, e Pedro foi então seguir a Jesus e se tornou mais tarde um discípulo do Senhor. Era um homem de personalidade muito forte, sanguíneo, ele tinha um rompante nas suas palavras, era capaz de declarações muito fortes a favor de Jesus, mas a gente viu que quando Jesus foi preso e foi levado para ser julgado, Pedro negou Jesus por 3 vezes, ele negou ao Senhor. Então a gente percebe que ele era um homem, apesar de declarações muito fortes a favor de Jesus, a favor do Evangelho, ele tinha uma oscilação muito grande na sua personalidade. Ele não foi capaz de se manter firme por causa da perseguição que certamente aconteceria após a prisão de Jesus, e Pedro assim negou Jesus. Mas ele chorou muito amargamente, e logo em seguida Pedro foi restaurado, ele foi assim por Jesus levantado novamente, se tornou um grande apóstolo. E não é por isso que a Bíblia, para vocês terem uma ideia, ela menciona o nome de todos os apóstolos juntos, são citados 142 vezes na Bíblia. Pedro sozinho é citado 210 vezes nominalmente. Então observe que Pedro não era melhor que os outros, mas ele tinha uma importância muito grande, né? Que Jesus chega no final para ele e diz: apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro ele tem uma missão, uma missiva que é dado a ele de apacentar a igreja do Senhor. Então Pedro é restaurado após essa negativa que ele tem de negar ao Senhor, mas ele é restaurado de forma poderosa, serve ao Senhor, segue no ministério apostólico, prega a palavra, consola os irmãos, é um grande obreiro, um grande apóstolo. E em seguida ele morre de forma martírica, ele é morto como um mártir, e dá um grande exemplo daqueles que realmente
foram seguidores de Jesus Cristo. Mas eu queria aqui ir direto ao texto para nós falarmos um pouquinho sobre o que propriamente Pedro está dizendo aqui nesses versos, né? E eu quero falar um pouquinho do verso 1, do verso de número 3, foi o verso que nós lemos, que Pedro fala a respeito de uma viva esperança pela qual nós fomos regenerados. Ele fala assim que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos regenerados, né? Quando nascemos de novo. Ele nos regenerou. Mas para qual esperança Ele nos regenerou? Que esperança é essa que Ele fala aqui? Uma viva esperança. Mas que esperança é essa que Ele nos regenerou? O texto mostra para nós, no verso 4, que essa esperança é uma herança incorruptível. É uma herança sem mácula e é uma herança imarcessível. Então Pedro, escrevendo para aqueles irmãos, disse: olha, irmãos, nós temos uma herança quando nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Então essa herança, ela é incorruptível, ou seja, ela não vai deteriorar. Essa herança, ela é sem mancha, ou seja, sem mácula. Essa herança, ela é imarcessível. Ela não se pode alterar, essa herança. Do jeito que Deus preparou ela para nós, ela vai continuar. Então Pedro dá uma ideia do tamanho, da grandeza dessa herança que nós vamos receber. Mas onde nós vamos receber essa herança? Nós vamos receber essa herança no céu, quando estivermos com Cristo, e assim que passarmos daqui para o céu, para estarmos vivendo com Cristo, nós receberemos essa herança que não se destrói, essa herança que não se mancha, não tem mancha, ela é inalterada. Essas foram as formas que Pedro encontrou para dizer para o povo que essa esperança, essa herança que nós temos em Cristo Jesus, ela vale muito a pena. Passar essa situação que eles estavam vivendo e segurar firme, não desfalecer na fé, porque valeria muito a pena desfrutar de tudo isso que Deus tem preparado para nós nos céus. No verso 6, no verso 5, melhor dizendo, ele faz um comentário que nós somos guardados pelo poder de Deus. Irmãos, eles estavam vivendo, como eu falei antes, uma grande perseguição, um momento muito difícil na história do povo judeu e também dos gentios ali, um momento de grande perseguição, eles estavam vivendo ali. Então, eles precisavam desse consolo, precisavam saber que eles estavam guardados pelo poder de Deus, apesar de saber que Deus não os pouparia de algum sofrimento. E às vezes, eu até citei essa frase há poucos dias no WhatsApp, e eu coloquei lá essa frase, e disse que muitas vezes nós entendemos que o amor de Deus, ele vai nos guardar de todo sofrimento, mas não é assim que funciona. Muitas vezes o amor de Deus, ele não nos guarda dos sofrimentos. Isso Deus faz de forma proposital. O amor de Deus não guardou o seu próprio filho do sofrimento que ele teve, porque era necessário que ele sofresse. Então, muitas vezes, nós passaremos por grandes vales, passaremos por tribulações, porque nós somos refinados nesse momento, refinado como ouro. E é o verso, lá na frente, verso de números, verso 7, vai falar sobre isso, que nós somos provados. Olha o que diz o verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então, nós, quando passamos por tribulações e por luta, nós estamos sendo purificados por essa provação, por essas lutas que nós estamos passando. Me veio à memória agora aqui a imagem do ourives, né? O ourives, quando ele quer purificar o ouro, pelo menos era assim nos tempos antigos. Agora temos grandes tecnologias para purificar o ouro das impurezas, mas o ourives colocava o ouro num cadinho, era o nome de um objeto onde o ouro era colocado, e ali eles colocavam um jato de fogo para que toda a impureza do ouro pudesse ser retirada dali. E o ouro,
Você sabia quando ele estava totalmente purificado? Quando a sua imagem era totalmente projetada ali naquele ouro. Você conseguia ver o seu rosto. Significava que aquele ouro estava totalmente limpo e totalmente purificado. Então é assim, irmãos. As provações, as lutas, elas têm um objetivo, nos purificar. É preciso que a gente se mantenha firme, forte no Senhor. Nós estamos passando dias muito difíceis com essa pandemia desde 2020. Estamos lutando. Há cristãos no mundo inteiro sofrendo perseguição, passando apuros, luta, mas a palavra de Deus, ela nos convoca a permanecermos firmes e fiéis. Eu confesso, irmão, que eu fiquei um pouco preocupado com a posição de muitas igrejas no mundo inteiro com relação a essa situação. Não por causa que nós venhamos a negar a criticidade dessa doença, pelo contrário, nós sabemos que essa doença realmente ela é letal, ela é crítica, mas não é por isso, a minha preocupação não é que nós deveríamos negar isso, porque isso é inegável, isso é presente, isso é fato, não tem como negar isso. Mas a minha preocupação é porque demonstrou o quanto nós estamos muito apegados aqui ainda a tudo na Terra, né? Nós estamos muito agarrados aqui. E isso nos chama muita atenção, porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui. Nós não devemos estar agarrados de forma assim tão grande a tudo que tem aqui, porque a nossa pátria não é aqui. E nós somos passageiros aqui na Terra. E muito em breve nós estaremos realmente desfrutando esse lugar maravilhoso que tem uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que é inalterada, que o Senhor preparou para nós. Então eu fiquei um pouco preocupado porque isso balançou muito as estruturas de muita gente, de muitos irmãos. E eu fico imaginando os irmãos da igreja primitiva que sofreram muito mais do que o que a gente está passando agora. E eles estavam firmes no Senhor. Então é mais um motivo para nós refletirmos e pararmos para pensar que nós precisamos colocar a nossa base de fé, não nas coisas desse mundo. Nós não podemos estar agarrados, não podemos estar presos à esperança que esse mundo dá. Precisamos estar presos à esperança que a palavra de Deus tem para nós, uma esperança viva de fé. E eu quero ler mais um verso aqui para nós, que está no verso 13, que está no capítulo 1, verso 13, que diz assim: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Agora no 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O apóstolo Pedro está falando aqui da necessidade de nós não nos amoldarmos a este mundo, irmãos. E eu falava antes da minha preocupação de nós estarmos muito agarrados às coisas aqui, muito amoldados às coisas desse mundo. E isso, quando vem as tribulações, vem lutas, nós nos abalamos muito. Nós sabemos que essas coisas iriam sobrevir sobre a igreja, porque o próprio Jesus disse que no mundo passaríamos aflições, nós estamos caminhando para o fim. Então a tendência é que nós venhamos a passar coisas mais difíceis, mas nós precisamos estar firmes. E mais do que isso, irmãos, a chamada de Deus aqui é para que a gente não se amolde aos padrões do mundo, que a gente viva diferente, que a gente viva como santo é o Senhor, a gente possa viver em santidade também, para que a nossa vida seja diferente, para que as pessoas olhem para nós e olhem para o nosso viver no dia a dia e sintam desejo de servir ao Senhor e possam também querer viver uma vida diferente, santa, como o Senhor é santo. Viver essa vida santa não é viver enclausurado apenas, é viver uma vida com um padrão diferente, uma vida com uma linguagem diferente, uma vida com um pensamento diferente, uma vida com práticas diferentes. E isso nos torna santo como o Senhor é, com um culto
racional, como Paulo fala aos Romanos capítulo 12. É isso que Deus nos chama para viver, que está escrito aqui. Uma outra coisa muito importante citada pelo apóstolo Pedro, aqui no verso 18, está dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Interessante que na sociedade antiga, basicamente, a igreja também, ela possuía 3 tipos de homens: homens livres, homens escravos e homens libertados. Os homens se tornavam escravos das mais variadas maneiras. Eles viravam escravos por causa da guerra, eles eram muitas vezes vendidos como escravos pelos pais, eles se vendiam como escravos a fim de pagarem dívidas e livrar alguém da sua família. E esses homens muitas vezes nasciam também já em lares como escravos, porque os seus pais também eram escravos. E a gente vai perceber que a sociedade também cristã ali, ela vivia nesse ambiente onde escravos livres e também agora homens libertados. E certamente aqueles que foram libertados foi pago um preço pela vida deles. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo que nós não fomos comprados por preço como prata e ouro. Nós sabemos que a prata e o ouro eram moedas de compra e troca preciosas para aquela época, para comprar escravos também, como para fazer outros tipos de negócio. E o apóstolo Pedro está fazendo uma comparação muito importante aqui, porque nós éramos escravos também. E a nossa escravidão, nós estávamos presos no império das trevas. Como Lucas disse, nós estávamos na casa do valente, mas aí veio o mais valente, que era Jesus. E ele pagou um preço que nesse caso nem o ouro nem a prata era possível pagar para que eu e você nos tornássemos homens livres, outrora escravos por causa do pecado, mas agora livres por causa do sangue de Jesus. Observe que esse paralelo é muito importante para que a gente valorize essa libertação que a gente tem. Ela não é comprada por preço humano, ela não é comprada por esforço humano, ela não é possível ser conquistada pelos humanos, ela não é possível ser negociada, ela só é adquirida mediante o arrependimento, a confissão dos pecados, a entrega total da vida a Jesus. E aí o seu sangue, precioso sangue de Jesus, é que é a moeda principal e ela é incomparável e é um preço de alguém que não tinha pecado como Jesus e se deu por nós para que nós pudéssemos estar livres de toda contaminação. E agora, outrora escravo, agora somos livres para a glória de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai falar que Cristo, ele manifestou isso, Deus, melhor dizendo, manifestou isso através de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Está no verso 20, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, esse amor que nos libertou, que foi pago um preço precioso por todos nós, que, como nós falamos antes, não há como se comparar esse preço com prata, com ouro, porque é um sangue precioso, o sangue de Jesus. Esse amor foi manifestado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser novamente, nos tornarmos novamente filhos de Deus, porque fomos criados assim como verdadeiros criaturas íntimos de Deus e por causa do pecado nós nos distanciamos de Deus. E em Cristo Jesus, por causa desse amor, por causa desse preço maravilhoso que Jesus pagou por nós,
nós novamente estamos intimamente ligados a Deus pelo sangue de Cristo Jesus. Verso de número 23 disse assim, 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O apóstolo Pedro está dizendo que nós fomos purificados, a nossa alma foi purificada pela vossa obediência à verdade. Então, como nós podemos purificar a nossa alma? Como nós obedecemos, como nós seguimos a verdade. Então, a verdade, a palavra, eu falava antes sobre os absolutos e os relativos, é ela que nos purifica. E a palavra, ela tem esse poder. Quanto mais nos tornamos obedientes, mais nós somos purificados. Não é à toa que Deus diz lá no livro de Samuel, que ele fala assim, obediência quero, não tantos holocaustos. Porque o holocausto está muito ligado ao culto, está muito ligado à oferta, à oferenda, que é importante naquela época do Velho Testamento. Mas Deus, ele mostra com isso que ele está muito mais interessado na atitude do coração. Ele está interessado como nós procedemos, o que nos motiva a fazer realmente o que estamos fazendo. Isso é importante para Deus. E não aquilo que nós estamos exteriorizando simplesmente. Porque podemos estar fazendo grandes coisas exteriormente, mas o nosso coração está distante daquilo, a nossa motivação para fazer aquilo está totalmente errada. Não temos como objetivo realmente glorificar o nome do Senhor, que o nome dele seja exaltado, que ele seja conhecido, que ele seja amado por aqueles que ainda não conhecem. Esse é o verdadeiro propósito, e nós servimos a Deus. E Deus conhece e sonda os nossos corações. E uma última palavra aqui, o apóstolo Pedro também diz assim, verso 24, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. E seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor permanece eternamente. É essa palavra que o apóstolo Pedro, ele encerra esse primeiro capítulo falando aqueles irmãos ali que estavam refugiados, que estavam ali na diáspora, judeus, gentios também, homens livres, escravos, homens libertos. Era a esses homens que Pedro está falando. E Pedro está dizendo, olha, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Interessante a gente observar como é a flor do campo. Às vezes a flor mais linda, não são todas que são assim, mas algumas delas, elas nascem e daí algumas delas até no final do dia já estão murchando. Impressionante como é fugaz, como é passageira a glória da flor do campo. E aí o apóstolo Pedro, ele vai relacionar isso com a nossa carne. É por isso que a Bíblia fala, né, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. O tempo para Deus é diferente do tempo para nós. E com isso o apóstolo Pedro encerra aqui o primeiro capítulo, trazendo grandes verdades para nós e para aqueles irmãos ali, como eu falei antes, que estavam passando por grandes lutas e grandes perseguições. Eu não sei qual a luta que você está passando, além dessa luta geral que todos nós estamos vivendo, com a pandemia, com muitas perdas, com muitas dificuldades, muitas restrições que limitam muitas vezes o nosso ir e vir, limita a gente de produzir, de fazer tantas coisas. E isso não só afeta o nosso material, mas afeta o psicológico, afeta muitas outras áreas familiares. Mas eu quero dizer para você que nós temos uma palavra de esperança. Nós temos uma herança no Senhor, como nós lemos antes. E é nela que nós temos que nos apegar, para que a gente viva com temor, viva com confiança de que o nosso Deus não vai falhar. Ele é o mesmo. E se Ele te convocou, Ele te chamou, Ele te regenerou para essa viva esperança, Ele há de cumprir cada promessa na sua vida, até o dia de Cristo Jesus, ou até o dia que Cristo te chamar para a sua glória. Importante que a gente mantenha-se firme, sem vacilar, a gente seja constante na palavra, na oração, no testemunho e não se desvie do caminho da verdade. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um ótimo final de domingo e até logo mais
onde estaremos no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Até a outra oportunidade. Amém.